Bom, botei para gravar. Então, eu estava falando sobre a questão de ser violento para conseguir chegar no céu, né? Ser violento não é ser violento, agressivo, é ser violento é ter esse essa determinada determinação, é querer verdadeiramente, né, o céu. Então, agora vamos para a memória. Falta pouco, gente, não vai demorar muito não para a gente terminar. A memória, como diz São Bernardo de Claraval, ela ela não pode estar manchada, ela tem que ser limpa e pura. E a memória, olha que interessante, a memória, é através da memória que inflamamos o amor a Deus, bastando para tal a lembrança do seu amor e misericórdia conosco. Então, mais uma vez, as leituras, orações, meditações, devoções, imagens que a gente tem em casa, tudo vai preenchendo o nosso interior e pode ser usado pela memória para aqui, meu vacilão, pois eu não sei o que que é o para. É, Então, tem várias coisas que nós podemos. No Rosário, né, a gente meditando de verdade, né, porque aquele negócio que se faz em geral, que é assim: Mistério Doloroso, Horto das Oliveiras, Pai Nosso que tá no céu. Ninguém meditou nada, né, gente? É pavoroso, não é assim que se medita, né? É, meditar no Horto das Oliveiras é imaginar o lugar, né? Porque a memória ela precisa, né, disso, né, de imagens, né, de coisas para colocar no lugar dela, lá dentro. Então, assim, imaginar o lugar, imaginar Jesus sofrendo, me colocar nesse lugar, aí eu vou meditar a repugnância que ele sentiu, né? Ou então eu leio uma parte do Evangelho que fala sobre isso, ou então eu pego uma imagem que já está pronta para eu olhar para a imagem e meditar. Então, essas coisas todas, elas vão construindo dentro de nós, né? Essa memória que ela vai inflamar o amor a Deus, né? Ou seja, quando a gente for estudar sobre o mundo, a gente vai ver como é importante a gente cortar muitas coisas que estão ao nosso redor, né? Nosso redor mesmo, na nossa casa, em tudo que a gente está fazendo aqui, e que a gente tem que colocar sempre coisas que nos lembre a Deus, né? Estimule que a gente tenha consciência de que nós estamos diante de Deus sempre, né? Eu estou diante de Deus sempre, né? Não é só na hora que eu vou rezar, né? Toda hora, né? Então, de todas as lembranças, né, que nós temos que ter a Deus, é claro que meditar sobre a crucifixão de Jesus é sempre aquilo que nos inflama mais o amor. Todos os santos falam isso, todos, absolutamente todos os santos falam que se você não meditar na morte e paixão de Jesus, você não consegue progredir, não adianta. Então, aquelas pessoas que não gostam de meditar na paixão, porque é uma coisa muito forte, porque é muita violência, porque não dá. Pois é, aí não consegue progredir, porque só você entendendo que foi você que fez aquilo ali é que você progride, né? E aí você sabe que ele fez aquilo tudo por amor, que você, né, que não merecia nada, enfim, né? Outra coisa é meditar na vida de Jesus, né? A humanidade de Jesus, ela precisa ser meditada, né? Porque cada mistério dele tem uma graça especial para a gente. Por isso que quando a gente está rezando o rosário, é a maior escola de meditação que Nossa Senhora nos deu e é aquilo que nos coloca diante de mistérios e recebemos graças daquele mistério. Gente, tudo que a gente faz na igreja não é natural, é sobrenatural, né? Então, por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma mandinga, né? Ela não está lidando com ela até está lidando com uma coisa sobrenatural no sentido negativo da coisa, no sentido ruim da coisa, mas o que eu quero dizer é que tudo que os nossos atos de leitura, de oração, de meditação, de devoção, de tudo, é acompanhado de uma coisa sobrenatural, entendeu? A gente está saindo sempre.
né, para o invisível, para aquilo que a gente não vê e que a gente crê, né? Então, é, eu vou meditar nos mistérios do Rosário. É super importante que realmente medite, senão aquilo passa batido. Eu vou meditar na Via Sacra. É super importante que eu realmente medite, porque senão aquilo vai passar batido. Eu tenho que ter aquilo entranhado dentro de mim, né? Porque é isso que inflama o amor a Deus. Então, vocês vejam, quando eu estou inflamado de amor a Deus, a minha vontade, ela se move. Porque a minha vontade vazia, ela não faz nada. Ela não, ela precisa ter uma coisa que mexa com ela. O que que mexe com ela, né? Então, a boa vontade, ela existe porque eu construo a minha boa vontade, né, com a graça de Deus, com todas essas coisas em torno. Não é que ajuda, é que faz a coisa acontecer, né? É o meu esforço e aquilo que está fazendo a coisa acontecer. O sobrenatural não é uma ajuda. Estou falando isso porque o Carlos falou ainda agora de ajuda. Estou pegando o gancho dele. Não é ajuda, é o que faz, porque senão eu estou colocando em mim então, eu faço com ajuda? Não. É Jesus que faz com o meu esforço. Ó, o meu é sempre esforço, é sempre difícil, é sempre, sabe, uma coisa que eu tenho que vencer. Deus não, ele não é assim. Ele faz imediatamente porque ele me ama e ponto, acabou, já foi, já me deu a graça e acabou. Entendeu? Então, eu tenho que ter, Deus é que faz, né? Eu me esforço, ele faz. Eu me esforço, ele faz. Eu correspondo, ele faz. Ele que está fazendo. Por que eu correspondo? Porque eu estou me arrastando, mas estou ali, né? Até que eu tenha essa determinada determinação. Aí a gente não pode esquecer que a gente tem que odiar o pecado. Gente, a palavra é essa: ódio, ódio. Tem que odiar o pecado, tá? Porque se eu gostar um pouquinho do pecado, eu gosto um pouquinho de Satanás, e aí eu odeio um pouquinho a Deus. E aí complicou, já inverteu a situação, né? Então, Deus, ele tem uma infinita paciência para nos salvar, né? Infinita paciência, é uma coisa de louco, né? E a gente não tem paciência nenhuma com nada, né? Até com o nosso esforço, tudo nosso é muito impaciente, né? Então, quanta coisa nós temos que melhorar? Muitas, mas Deus vai fazendo as coisas, Ele vai vendo o nosso esforço, e cada vez que a gente se esforça, Ele vai dando mais, Ele vai dando mais, Ele vai dando mais, e Ele vai nos mudando. Mas esse mudar dele, nunca esqueçam que é outra verdade de fé. A graça supõe a natureza é sempre corrompida. Então, se tira a graça, eu volto a ser uma porcaria. Com a graça, né? Então, assim, é que nem São Felipe Neri. Jesus, cuidado que Felipe pode te trair a qualquer momento. Sim, sem a graça, Felipe Neri é uma pessoa monstruosa. Com a graça, ele é um santo. Né? Então, nós temos que saber isso sempre, sempre. Eu sou uma porcaria. Com a graça, eu posso ser santo. Com a graça, eu vou. Com a graça, eu consigo. Com a graça, sem a graça, nada. Sem a graça é uma heresia, chamada pelagianismo, tá? Coração puro. É engraçado, porque coração puro, a gente acha que a coisa ela tem relação apenas com os pecados da carne, né? Da sensualidade, da castidade e tal. E não é só isso, né? Veja, o coração puro é determinado pela nossa afeição e todos os nossos pensamentos, todos voltados a Deus, através da obediência à vontade de Deus, paz e contrição. Olha que coisa interessante. Então, começa por aí, né? Fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que a gente não peque, para a gente poder cumprir a nossa vocação, que é amar e servir a Deus. Essa é a vontade dele. Aí, nessa vontade dele, coisas vão se especificando para a minha vida, mas a vontade dele é que eu não peque, porque senão eu vou sair de perto dele. Senão ele não vai poder estar em comunhão comigo. Então, para isso, é necessário evitar toda mancha em nossa alma. Então, aquela história de vigiar e orar, sair do pecado mortal, depois começar a combater os pecados veniais e vamos indo, né? A outra coisa.
para ter o coração puro. Ter a compulsão de coração. O que é ter a compulsão de coração? É ter, não é ficar lembrando assim, tipo, ai, eu pequei, ai, meu Deus, ai, não sei o que, ai, será que Jesus me perdoa, não me perdoa? Não, isso é uma doença da alma chamada escrúpulo. Ter compulsão de coração é saber que eu sou uma porcaria. É engraçado, né? Parece que a gente sempre volta para o mesmo ponto. De uma certa forma, isso é até bom, né? E ter consciência do passado, ou seja, eu sei que eu sou capaz de cometer as piores coisas contra Deus se não for a graça dele me sustentando. Ponto. Então, eu tenho que ter a contrição pelo mal que fizemos, né? Nós temos que ter a contrição pelo mal que fizemos e pelo bem que deixamos de fazer. De novo, odiar o pecado, desprezar o mundo e amar o próximo, tá? Compulsão de coração. É super importante isso. Eu tenho que saber que eu sou capaz de fazer a pior coisa do mundo. São Francisco de Assis chorando, vendo um homem indo para a forca. Aí o irmãozinho do lado dele, mas Francisco, por que que você está chorando tanto? E São Francisco fala, porque se não fosse a graça de Deus, eu cometeria pecados piores do que esse homem que está indo para a forca, porque roubou. Eu faria coisas piores. Então, assim, eu sou capaz de fazer as piores coisas, né? Aí ele fala da paz. A paz, olha só o que que é a paz. A paz é suportar as contrariedades sem a cólera e impaciência que perturbam a alma. Você acha que ter paz é não ter nenhum problema do seu lado? Não. A paz é você não ficar encolerizado e impaciente com o que te perturba. Ou seja, a mortificação é uma grande arma de purificação. Aí a gente volta de novo para aquele ponto que a gente já estudou, lembra? Um monte de pedrinha que se encontra. É uma linguagem bem infantil, né? Mas eu gosto. Aí nós somos essas pedrinhas aqui. Aí a gente se encontra no trabalho, na igreja, na família, e começa as contrariedades, né? A pessoa faz uma coisa que eu não gostei, eu faço uma coisa que a pessoa não gostou, aquilo. Como é que eu vou manter a paz? É porque eu vou suportar o irmão com todas as coisas horríveis dele. Aí eu ouvi o Frei Gilson falando: eu tenho que ter na minha frente os meus pecados, os meus defeitos, as coisas que eu preciso vencer. Eu tenho que ter atrás de mim os pecados do meu irmão, porque eu não tenho que olhar para o pecado do meu irmão, né? Mas o que que eu olho primeiro? Eu olho primeiro, ai, como é que. Ai, olha só, não tinha que ter feito isso. Olha só, não sei, não sei, não sei o que, nananã. E, no entanto, eu também não devia ter feito um monte de coisa e eu não olho para mim, né? Eu olho para o meu irmãozinho, que é mais fácil ficar apontando o que ele faz de errado do que o que eu faço. O problema é, eu não tenho acesso à alma do meu irmão para que mudar ele lá dentro, a não ser que eu reze. Mas eu tenho acesso a alma, a minha alma, né? Eu tenho acesso. Achei que a Carol estava pedindo para entrar. Eu tenho acesso à minha alma e a mim eu posso corrigir. Então, o que que vai me mover, de novo aqui, o que que vai me mover a minha boa vontade? É a meditação em Jesus, ó, na crucifixão dele, né? E eu tenho que olhar para ele, eu aqui olhando para ele, meditando no que ele fez por mim. E aí eu vou progredindo, né? Vigiando e orando, porque eu já sei aqui, ó, já sei que tem o mundo, né? O mundo com todas as suas ilusões e o diabo querendo, né, me destruir justamente aqui. Mas eu vou progredir até que eu fique assim, ó, uma pedrinha, bem lisinha, bem bonitinha. Isso é o progresso da alma. E por que que a gente faz essa alusão à pedra? Porque a gente é assim, a gente é pedra, né? A gente é pedra, povo de dura cerviz. Até que a gente faça, até que a gente entenda, até que a gente tenha uma determinada determinação, né?
rola a nossa vida inteira até que a gente corrija, até que a gente progrida, até que a gente entenda. E é assim, essa é a nossa luta diária. Ou seja, o progresso ele tem que ter uma constância. Ele não, né? Quando eu paro, eu volto para trás, né? Para eu progredir, eu não posso parar. E isso é feito com muita tranquilidade, porque eu vou contar comigo? Não, eu vou contar com a graça de Deus. O que eu tenho que fazer é só me esforçar. Então, é rezar como Santo Agostinho ensinou: Senhor, dai-me aquilo que me pedes. O que Deus está me pedindo é muito difícil para mim, mas se Ele está me pedindo, Ele vai me dar a graça para fazer aquilo, mesmo que eu demore alguns anos para conseguir realizar aquilo. Por quê? Porque eu sou uma pedra, porque eu sou ruim, porque eu sou mal, entendeu? E aí a gente tem que voltar sempre nesse raciocínio. Quando a gente tiver isso bem firme dentro de mim, eu sei que eu sou uma pedra, uma porcaria. Eu sei que eu tenho que vencer a mim mesma. Em primeira instância, o meu maior inimigo sou eu, depois o diabo e o mundo. Eu sei que eu tenho que ter uma determinada determinação. Eu sei que eu tenho que me esforçar. Eu sei que eu preciso do sacramento. Eu sei. Isso tem que estar firme em mim. Aí eu vou começar o progresso da minha alma, porque eu vou progredindo nesses 7 pilares e vou edificando a minha alma. Até que num determinado momento eu percebo que, ué, não estou mais fazendo isso, venci aquilo, mas cuidado, né? Porque é só começar a ficar vaidoso que cai de novo e começa tudo de novo. Então, olha só como é que a gente vai terminar. Deus habita com a graça, na tranquilidade dos corações, nas almas sossegadas e em calma. Portanto, a gente já sabe que Deus não habita nossas almas 24 horas, porque nós não somos almas sossegadas e calmas, né? Nós somos bem turbulentos e deixamos a turbulência do mundo entrar. Então, cada vez que a gente está turbulento, a gente tem que parar, voltar, né? Rezar e pedir a graça de novo. Aí Deus manda a graça atual, né? A graça atual. Ele atualiza, né? Que nem aplicativo, né? Ele atualiza. Vamos lá, atualizo, vai lá, de novo, né? Aliás, antes que eu peça, ele já atualizou para eu pedir, né? Porque é sempre assim, né? Não sou eu que peço porque eu sou incrível. Eu peço porque eu recebi uma graça para pedir, aí eu peço, né? Então ele está sempre nos dando a graça para a gente fazer o que nós temos que fazer, que no final das contas só ele sabe por que caminhos ele vai nos levar, enfim, para chegarmos ao céu. Então, é isso, o resuminho de São Bernardo de Claraval até agora. Aí, na próxima aula, nós vamos começar a estudar como que nós conseguimos ter o espírito reto. Ou seja, é o quarto pilar. E assim a gente vai progredindo no nosso livrinho. Aí eu vou de vez em quando parando, fazendo um resuminho, né? Para a gente ir organizando, né? Ordenando, né? Dentro da gente, assim, o que que a gente estudou até que a gente termine esse livro e passe para outro ponto, tá bom? Então, agora, vocês querem fazer perguntas? Não. Gente, falem alguma coisa. Ao menos falem oi, para eu saber que vocês estão aí. Boba. Não, mas o que você falou é que eu ia comentar agora, é o que você tinha comentado antes, como está sendo assim circular o assunto, né? Acaba que sempre É, volta no mesmo ponto, né? é. Então é complexo? Não, não é complexo, é simples, né? É Mas é isso que tem me interessante. chamado mais a atenção disso, entendeu? É, mas é interessante, o evangelho é isso, né? Jesus está sempre falando a mesma coisa, né? Fazer a vontade de Sim, é. Deus, não pecar, fazer a vontade de Deus, não pecar. Ele fala de várias formas. Então, o que a gente vê é que a gente estuda várias formas até que a gente tenha esse fundamento tem que estar consolidado dentro da minha alma, para eu ser rápida. Aí quando vem o mal, já sei que isso é o mal. Porque se eu não tiver isso consolidado em mim,
eu não entendo o que que é o mal, o que que é o bem, entendeu? Por quê? Porque o mundo vai querer me confundir. Ele quer confundir que o bem é mal, o mal é bom, o pecado é bom lá É, pelas tantas. Não, não é tanto assim, calma, não é tanto assim, não precisa ser tanto, né? E eu tenho que ter isso sólido dentro de mim. Na hora que eu tenho isso sólido, eu começo a progredir, né? né? É bem legal, né? Mas isso é fundamental para a Césia. Eu, como católica, tenho que entender isso para poder seguir, senão eu não entendo o que que eu estou fazendo, né? Eu É, não entendo contra quem eu estou combatendo. O que que tem do meu lado? Onde está o mal? Onde está o bem? Aí eu fico achando, tudo é o demônio. Não, antes do demônio tem eu que sou pior. Eu sou meu verdade. maior inimigo. Aí, É que é aí mais isso vai fácil, né? consolidando. É mais fácil a gente falar que foi a Ah, ação do é. inimigo do que assumir uma própria situação da gente, né? Uma Exatamente. miséria nossa é mais difícil assumir. Né, com E certeza. engraçado que mais cedo eu passei por uma situação dessa com uma amiga. E aí ela veio, não, porque o inimigo tá usando, não sei o quê. Aí eu falei, amiga, a gente não é pior que o inimigo, não. Aí ela se assustou. Ela, como assim? Eu falei, ué, você acha que você fosse tão boa, você ia estar aqui? Aí ela, que isso? Você está me comparando a ele? Eu falei, pela tua língua agora que você está falando, sim. Aí ela ficou chocada, sabe? Eu falei, então a gente tem que parar de ficar jogando a culpa no coitado. Eu imagino ele, aquela um Coitado. memezinho, e lá falando, olha Não, mas é lá, lá vem verdade. ele, a culpa em mim de novo, É sabe? verdade. É Eu sei que muito ela não mais gostou muito, fácil. não. Aí eu falei, estou estilo irmã Flávia hoje. Ela não gostou muito, não, Flávia. Mas eu fiz a minha parte de orientá-la, porque ela estava, tipo assim, Sim, só, sabe? Não, você está errando tanto quanto. E pronto. claro. Não, e é isso, eu já falei isso também, que a gente tem que botar isso na nossa vida e ir orientando as pessoas. Gente, não, ó, não é assim, cara. Cuidado, porque, por É, exemplo, é isso mesmo. É muito mais fácil falar foi o demônio. Ué, gente, mas Adão e Eva já começou assim, foi a mulher. foi. Aí a É. mulher foi a serpente. Aí a serpente foi não sei o quê. E vai, não fui eu, é. Eu Ah, sou super legal. Não, eu sou a primeira porta aberta para é. cometer o pecado sou eu mesma, né? E é muito constrangedor, porque a gente não é humilde, porque a gente é super vaidoso, porque a gente não quer É. errar, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E Jesus, ele vai puxando o tapete da gente até a gente falar, tá bom, sou eu, né? Eu estou aqui com uma frase na minha frente, que desde que eu li essa frase, que eu boto ela escrita assim, que é de um padre que Bento XVI gostava muito. Ele fala assim: o maior inimigo da redenção é o nosso amor próprio. Amor próprio é ego, o meu eu, né? A mesma coisa. E ele fala: o bom pastor deve lutar por nós e contra nós. Ou seja, Jesus não pode aliviar a gente, não, que senão a gente não vai, né? Ele tem que mandar as provações, e vai ter sempre, vai ter toda hora, e vai ser, né? E senão a gente já, ai, não, nossa. Não, mas eu não sou tão vaidosa assim, gente. Eu sou uma pessoa boa. Pronto, já foi a declaração da vaidade, acabou. Você não... Como assim? O É. humilde não sabe que ele é humilde. Aí você vai e fala: não, gente, mas como assim? Eu não sou vaidosa, eu sou uma pessoa boa, eu faço as coisas boas. Não, cara. Não, acabou. É. Você acabou Foi, de dar o selo da sua vaidade. Então, foi gente, é exatamente isso isso que mesmo. aconteceu, numa orientação espiritual que eu estava tendo, né? Aí fui, tá toda contente, pimpona, para fazer orientação. Aí fui comentar a situação com o padre e tal, tava falando, aí eu falei, não, mas eu sempre fui legal com a pessoa. Aí ele estava escrevendo, ele parou, olhou para mim, como é que é? Aí eu falei assim, eu sempre fui boa. Aí ele repete, eu ainda repeti, tive a audácia de repetir. Aí ele, cadê sua humildade, Tajanara? Você já tá errando, Tajanara. Aí eu, tá, entendi, entendi. Eu falei, não sou tão boa assim, não. É. É Não, mais e ou menos isso. depois a gente tem que começar a levar um pouco assim, né? As coisas, senão a gente não aguenta. Tem horas que a gente fica assim, meu Deus, eu não estou me aguentando, né? Aquele momento que você olha para você mesmo e fala assim, nossa, eu não estou me aguentando.
Mas São Felipe Neri fazia muito isso, né? Ele era um santo super alegre e Dom Bosco também. Eles falavam que o demônio detesta a alegria, né? Mas não é a alegria vã do mundo, né? Tipo, é a alegria de, tipo assim, cara, eu sou uma porcaria mesmo. Você vai ficar esperando o quê de mim? Que eu faça alguma coisa? Não vou fazer. Eu sou uma porcaria. E as pessoas, às vezes, elas não entendem, elas falam assim: nossa, você fica se subestimando. Não, eu tenho que me conhecer, e me conhecer é isso. O autoconhecimento que Santa Catarina de Sena fala é isso. É eu saber que eu sou capaz das piores coisas, né? Mas Então, aí, Flávia, esse ponto, tá, eu até entendo, mas aí a gente vai entrar agora só para. Mas aí não tem uma linha muito tênue para você também não ser uma pessoa muito escrupulosa? Que aí tudo vai achar hum, que é pecado, não, que eu não posso, não sei o quê. Você acha também que é uma linha tênue que divide isso ou não, não? porque o escrúpulo não é isso. O escrúpulo é O a escrúpulo pessoa. não é um excesso de medo de você pecar, de você ser cuidadoso, não? De Não, excesso de consciência? o escrúpulo é uma doença da vaidade. A pessoa, ela é Uhum, tão vaidosa que uhum. ela acha que ela nunca pode ser perdoada. O escrúpulo é uma coisa horrorosa. Graças a Deus, tomara que Eu nenhum de achava nós. que era o excesso de consciência, do tipo assim, não, Não. por exemplo, O excesso de consciência é como a consciência de uma criança e de um santo. Chama-se consciência delicada. Ele faz uma coisa mínima para ele já aham, sabe. Não, isso eu não posso fazer. Então, isso é excesso de consciência, é um nome que se fala é consciência delicada. O santo, ele não quer minimamente ofender a Deus. O escrupuloso, não. Ele entendi. acha que ele é tão incrível Ah, sim, que ele é se o contrário. traveste de uma coisa assim. Não, mas é uma doença da vaidade, entende? E Entendi. é uma doença da alma. E os padres falam que é uma das piores doenças que tem, porque é insuportável justamente porque a pessoa é muito vaidosa. Então, ela é uma pessoa insuportável, porque tudo ela se justifica. Eu conheço pessoas escrupulosas que é horrível. Você não pode falar nada para a Uhum. pessoa que ela se justifique e fala assim: não, mas eu tentei fazer isso assim, aí eu peguei não sei o quê e fiz não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas nada. Por quê? Porque ela é super escrupulosa. Ela acha que ela está sempre fazendo o certo, o bom, o certo, o bom, o certo, o bom. Então, ela nem merece a misericórdia de Deus. Mas é o oposto. Ela é insuportável. São pessoas Entendi. difíceis de lidar, de viver. E o santo não é difícil de lidar e de viver junto dele, porque ele não vai te impor a consciência delicada dele. Ao contrário, ele vai suportar toda a sua porcaria, porque ele vai achar, inclusive, que ele é pior do que você. Entendi agora. Aí ele vai falar assim: não, eu sou muito pior do que essa pessoa, e o cara já é santo, né? Imagina, o cara tá fazendo isso, só eu fiz pior. Eu sou capaz de fazer pior. E ela é uma pessoa que nunca constrange, né? O santo não constrange ninguém. Porque Jesus não constrange ninguém. O escrupuloso constrange. É aquela pessoa que ela é uma doença da vaidade, é um horror. É uma das doenças mais difíceis de curar na vida espiritual, porque depende da obediência, né? E é uma das doenças mais difíceis de curar, porque depende da vaidade, da pessoa parar, e ela tem que ser, ela tem que ter um diretor espiritual que tenha pulso com ela e fale: chega, você está proibido de falar isso, você está proibido de confessar isso, está proibido não sei o quê. E a pessoa só vence se ela obedecer. Mas, em geral, ela não vence, por quê? Porque ela é muito vaidosa e desobediente. Entendi agora. Confundi legal. O escrúpulo é um horror. Em geral, pessoas muito escrupulosas são pessoas muito difíceis de lidar. Parecem super boazinhas e tal, mas elas são, assim, hiper vaidosas, né? Estou fazendo melhor, eu faço melhor. Não, mas eu sou uma porcaria. Mas daqui a pouco você fala um negócio, não, mas eu fiz o melhor. Olha só, eu estou fazendo assim porque Jesus, blá, 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 ela dá umas coisas. Não, ela é estranho, eu não sei explicar. Mas é uma coisa que a gente percebe, assim, a pessoa, ela tem uma coisa, ela tem uma estranheza. Quando ela diz que ela é uma porcaria, na verdade, você vê que a pessoa, na verdade, ela, no fundo, ela se acha incrível, entendeu? Ela não se acha uma porcaria exatamente. Ela não tem contrição verdadeira, sabe? Ela tá ali e é horrível.
Os padres dizem que é horrível conviver com pessoas escrupulosas que nem eles aguentam. Olha que louco. Deus me livre de ser, Muito, né? é. Eu É, acho que eu eles nunca dizem. encontrei uma, acho que eu nunca encontrei uma pessoa assim, pelo menos parando para refletir, acho que eu ainda não encontrei, não. Eu conheci uma pessoa escrupulosa, é horrível. Você fala para a pessoa nunca acata nenhum conselho